Dar um bom dia, eu vou contar a história do Zé Lascado. Pode dar bom dia, Nerli. Vai começar com história, então bom dia, né? Bom dia, Jota. Bom dia, Wilson. Bom dia, Wagner. Nós estamos aí iniciando uma nova caminhada e você vai começar com as histórias já da cidade. Já que ele falou da cabeça do J Show, eu vou falar de uma história que eu tinha com meu amigo José Ferreira dos Reis Neto, que era mais conhecido por Zé Lascado. Que ele falava assim pra mim: Jota, enquanto eu tô te vendo, eu sou a segunda maior cabeça de sertãozinho, porque a primeira é a sua, viu, J Show? Mas vamos lá, Nerli Batista, obrigado por ter aceitado o nosso convite de vir aqui ao nosso programa. Nos fale do futuro político de Nerli Batista, que foi candidato a prefeito e agora pode ser pré-candidato a deputado federal. Ô Jota, primeiro vamos a conversa aqui alinhar, né? Hoje nós temos aí também na chamada um colega, Fernando Oliveira, que é sociólogo e é uma das lideranças e partidária da Rede Sustentabilidade. Nós passamos o link para ele aqui e nós estamos ao vivo e parece que a internet está com um problema aí na conexão. E aí eu passei o contato do Wagner aí, que trabalha nos bastidores, para conversar com ele aí no WhatsApp dele, para poder estar vendo se consegue a conexão aí, tá? Sim, isso é importante. Enquanto isso, nós, antes dele conseguir a conexão, nós vamos falar futuro político. Quando a gente fala futuro político, a gente está pessoalizando a intenção da pessoa. E quando a gente fala de política, nós pensamos amplamente sobre políticas públicas. Aí a política é motivação, participação e representatividade. A participação se dá quando você homologa uma candidatura. Hoje nós estamos numa movimentação de pré-candidatura a deputado federal, e para isso nós vamos dizer sobre pautas da área federal, né? Dentro da sustentabilidade, do desenvolvimento econômico, que isso representa para o município. A escala 6x1, o fim da escala 6x1 está sendo muito discutida. O caso caro, né? Saiu caro, né? Saiu caro para alguns e vai continuar saindo também. Né? Se o pessoal falar assim, o que significa o caso caro, o Banco Master, a questão do INSS, né? Os descontos indevidos do INSS. Essas falas e esses acontecimentos é que faz com que pessoas como eu, que somos de uma classe trabalhadora, vem de uma origem humilde da cidade, procure participar desses temas. Porque o tema fica, quando você você pega e analisa a renda dos deputados federais no Brasil, não é só em São Paulo, dos políticos, o patrimônio deles, as pessoas que participam das decisões são as pessoas que têm maior patrimônio. E ninguém forma patrimônio se não existe o trabalhador. A peça-chave da engrenagem é o trabalhador. Por que o trabalhador? Porque ele é o trabalhador consumidor, ele é a massa, ele é a maioria das pessoas. E às vezes ele fica sem representatividade adequada no centro de discussão, porque é muito fácil você participar de uma discussão no qual você não vive o dia a dia, a carga de trabalho, o processo de crescimento, a exigência do mercado. É importante salientar que as participações são sempre importantes, seja do trabalhador, seja da massa, seja da classe média, seja da classe alta. Vou citar um exemplo aqui. Ontem, na Câmara Municipal de Sertãozinho, apenas 20 pessoas puderam adentrar a Câmara Municipal por uma situação de espaço. E a Câmara não tem nada com isso, porque estava reformando o plenário lá, beleza. E aí, vamos deixar claro isso, hein? Câmara não tem nada a ver, é uma situação atípica. E aí a gente gostaria de ver mais participações, por exemplo, nas transmissões que a Câmara fez. Estou falando tudo em termos de Câmara. E aí os vereadores tiveram a oportunidade de conversar com o prefeito falou todas as situações, expôs aonde recebeu dinheiro e aonde aplicou dinheiro, houve uma queda na arrecadação de mais de 100 milhões de reais,
mas o prefeito explicou que isso é natural. Estivemos lá ontem o tempo todo e o meu amigo Wilson também esteve, né? Não, só para complementar, e isso serve aqui para o Derli, na verdade é pelo primeiro quadrimestre. Então, na verdade, todas as receitas são aplicadas já nesse quadrimestre, que com certeza no segundo já é outro número. Outros números serão aplicados. Com certeza isso vai acontecer. Mas o que eu queria te perguntar para o Derli é o seguinte, Derli. Eu acredito que seja a sua primeira pré-candidatura a deputado federal, né? A primeira pré. A primeira pré, justamente. E o senhor, o que motivou a pré-candidatura a deputado federal? Por tudo que o senhor tem acompanhado aí no meio nacional, é isso que motivou mais? Porque sempre o senhor foi aqui nessa questão municipal. Candidato a prefeito, acho que 2, 3 vezes, né? 2 vezes. 2 vezes. E isso que motivou mais o senhor sair em busca aí de defender, principalmente, o povo aqui da nossa região? Aqui é aquela construção de ideias que eu comecei já falando Muito tempo, né? Das pautas que estão sendo discutidas. Primeiro, você tem que ter um vasto conhecimento aplicado. Eu sou economista de formação, planejador financeiro, especialista em educação profissional. Esses temas, esse arcabouço serve em qualquer instância, tanto na instância municipal, como na instância estadual, como na federal. Mas a federal é onde você constrói as leis, Sim. As políticas públicas maiores, que determinam as diretrizes para os outros entes abaixo. E você, quando você tem a oportunidade, além do exercício já de 21 anos no Banco Público Federal, né? Então, quando você tem essa oportunidade de conhecer o aspecto da onde você vem, da tua região, do desenvolvimento econômico da região, você estuda o desenvolvimento econômico do país e até as conexões com o mercado internacional, você começa a ter que participar de ideias, porque é muito simples você estudar, aprender, conhecer, desenvolver e se omitir. Também. Se omitir. O que é se omitir? É muito fácil omitir. Aprendi, sei disso, aí eu venho aqui, me apresento, não me apresentaria nas eleições, fala assim, e porque não temos alternativas. Você não omitiu. Aí você se omite. Aí, então, quando você tem espaço, você participa do espaço político partidário, e tem as épocas legais para isso, você se apresenta. E para que isso? Para não ficar só na voz, chamamos da voz dos oprimidos. A gente entra aqui no meio de comunicação, faz o diálogo, há contestações, inclusive você está falando aí da prestação de contas do primeiro quadrimestre da prefeitura. Sim. O senhor acompanhou? A gente acompanha a execução orçamentária, Wilson. Às vezes o dia, o horário que você feita a prestação, a gente tem outros compromissos. Sim. Eu continuo, eu faço especialização em inteligência artificial, então a gente tem várias demandas. Estou fazendo um extensivão aí para tirar uma certificação profissional de planejamento financeiro, que chama CFP, que é reconhecido em 38 países da Europa. Isso custa um tempo e uma dedicação, porque você tem que ser aprovada numa prova de autoconhecimento. Você já tem a sua formação, o seu contexto, mas você tem que estar sempre atualizando. E tem as mudanças, né, de regra. Então a gente trabalha com situações, você diz, nesse dia eu tenho uma aula ao vivo, tal hora até hora, e não dá para estar presente, como você falou dos empecilhos que acontecem, né? Sim. A Câmara é pública, mas o espaço está limitado. Está limitado em reserva, e que nem vocês são da imprensa, então, de certa forma, vocês têm que ter a preferência entre nós, cidadão comum, nessa situação, porque vocês têm a voz. Vocês têm os canais de comunicação para divulgar e falar e debater. E aí vem a história. A arrecadação cai, mas ela tem ciclos de arrecadação. E dentro disso também, para quem economizou 200 milhões no ano passado, 100 milhões não é nada, né? Então é como a gente vê a história da saúde, agora o governador vai mandar 30 milhões para Santa Casa, e agora nós vamos resolver o problema de deixar o ovo de Colombo em pé.
o problema, porque você economiza 200, aí 30 você está fazendo festa, agora com esses 30 a gente consegue. Então, existem coisas mal explicadas, mal orientadas. E o orçamento é assim. Não, mas vamos só ajeitar os números. Na verdade, é 50. 30 é do município. Sim. O envolvimento, você está falando da Santa Casa dos 80 milhões, são 30 do município, 30 do Estado, 10 do Baleia e 10 do Léo, né? Isso, Pelo menos a informação. É essa informação que temos. Agora, aí é outro número, é outra coisa. Não, 30 milhões da prefeitura, 30 milhões do Estado, é isso que eu estou te falando. E aí, os 10 não é do Baleia e do Léo, não, que eles não têm capital próprio para aportar. Não, são emendas, né? São emendas parlamentares, tá? Que justificando para quem tem 20 mil votos, igual eles têm aqui na cidade. É pouco. É pouco que eles estão mandando e demorado ainda. E demorado. Já deviam ter mandado há muito tempo. Pelo quê? Pela votação maciça, eles são os deputados mais votados aqui na cidade. Por isso que a gente se apresenta como alternativa. E não faço isso como crítica às pessoas. Claro. Eu faço isso como pontuar o potencial da cidade de ter candidatos, representatividades, que para a cidade e região, a política assim, sempre sai da capital para o interior. E a política também precisa ter uma visão diferente. Ela tem que sair do interior e ir para a capital. Por quê? Quem que forma a capital? O pessoal do interior. Você pega nas capitais, tem interior de todos os estados as pessoas. Então, a capital é a capital, mas ela é formada pela maciça pessoas do interior que se concentram lá. Só corroborando um pouquinho, você vê Barrinha, tem dois deputados. E pro Sertãozinho, eu acredito que é muito valioso essa sua participação, da doutora Rita, eu não sei mais quem os outros pré-candidatos, né, João? Tem o da Igreja Assembleia. Sim, que esteve conosco aqui. Candidato a deputado federal. Tem o Fábio Bombeiro, que é candidato a deputado federal também. Entendeu? Acho que é importante abrir essa lacuna, né, dele. O Rejânio Félix. Rejânio também. Acho que são esses, né? Não, tem mais. Tem mais? Só um pré por enquanto tem também. Mais. Tudo pré, né? Então vamos aguardar. O pré também é pré, então tá tudo certo. Eu vi falar que o Marcelo Pellegrini também, mas não sei. Não? Depois você responde aqui, tá? Não, mas federal, vamos lá, candidato federal do Sertãozinho. Então, é Derli Batista. O Rogério, o pastor. Pastor Rogério. E o Fábio Bombeiro. São 3, então. 3. A federal, sim. Acho que abriu pelo menos um campo maior de Sertãozinho, né, Derli? Vamos deixar bem claro isso, né? A política, vamos separar o diálogo assim. Você falou de Barrinha. 2, né? Tem deputado estadual e tem deputado estadual e tem deputado federal. Federal. Federal e a pai e filha. Estadual. Pai e filha. Pai e filha. Então, já vê como é. Mas essa história aí de Barrinha ter esse representante já vem sendo construída desde a época do Prona. Sim. Não é uma coisa que repentina de agora. As pessoas vêm falar, mas como que acontece isso? O candidato de Barrinha ele tem que expandir no estado inteiro. Sim. Ele tem que fazer alto investimento para conseguir alcançar. Então, hoje, nós temos as redes sociais e as redes sociais fazem conexões de pessoas com agilidade, tempestividade, coisas que não acontecia na época quando começou a família Barroso, que você está falando, né? Que inclusive parece que eles usam outro sobrenome. Sim, verdade. O sobrenome é Barroso, mas usa outro Sim, sobrenome. verdade. Cada um pula na prancha e na onda que quiser para surfar na onda. Mas eu não vim aqui para falar deles. Claro. Eu acho não, é legítimo, né? Todos têm seu direito de se candidatar, cada um aproveita a oportunidade e usa da política aquelas coisas. Mas uma pontuação, sim. Sertãozinho dá quantas Barrinhas? Não, é verdade. Então, não que Barrinha é menor ou menor. Nós somos um conjunto regional. E nós precisamos ter outros perfis de representatividade de acordo com o que está acontecendo no mundo moderno. É isso que eu estou falando. De acordo com o que está acontecendo no mundo moderno, nós precisamos ter outros perfis de representatividade. Jota. Pois é, Derli, vamos falar aí, você falou do Vorcaro, você falou de outras situações, explane aí a sua intenção, a sua vontade, você está à vontade para falar aqui conosco. Ô Jota, eu estava falando do caso, a gente fala Vorcaro, né, a gente vai pessoalizando.
uma pessoa, um nome, um sobrenome sozinho não faz todo o verão que estão fazendo. Existem conexões entre outros. Na verdade, são uns grupos, né? Depois que a coisa vai pro Ministério Público e para a Justiça, o que chama de grupo vira quadrilha. Depois que vai. Infelizmente é por aí. É por aí. E é triste a gente, como cidadão, ficar vendo, né, a música da vida de gado. A engrenagem, só fazendo parte da engrenagem. O que acontece um caso igual, você vê as conexões e os personagens envolvidos e os valores, milhões. Aí quando sai uma candidatura trabalhador, tem que falar assim, não tem dinheiro para pagar aposentado, mas consegue usar o aparelho público para saquear milhões. Isso. Aí você fala, é essa conexão de ideias que a gente vem fazer no âmbito federal de discussão. Ah, não tem não, vai quebrar. Você viu, tava todo ele falando que ia quebrar. Aí quebra, né? Não tem como, né? Aí não tem como não quebrar, porque é 200 milhões ali. Não é qualquer coisa, né? Quantia, né? Uma quantia, né? É bilhões do fundo garantidor. Aí você vai, pega o INSS, bilhões de descontos. Aí eu não tô nem querendo pôr nome e sobrenome. Eu tô sim. Que vira quadrilha e é uma quadrilha. Aí você vai, você vê os próprios agentes públicos, deputados envolvidos, até o pescoço. Aí você consegue perceber por que não se vota a posse do novo ministro do Supremo. Aí fala, o governo foi derrotado. O governo não foi derrotado. É que está aparecendo as vísceras através do Banco Master, quem está envolvido. Aí quem está envolvido está lá dentro. Se não tem o nome dele, tem alguém ligado a ele, aí ele fala, então não vamos aprovar o que o governo... Não é o que o governo quer. A sociedade continua. Se tem a vaga de ministro e ela precisa ser preenchida, de repente uma pessoa altamente qualificada, você pega o currículo de quem foi apresentado, é banalizado como assim, o governo está perdendo. Então tem as conexões do caso e a postura dos agentes públicos. E aí você pega, e tem do INSS também, aí vira um master, aí para tudo. Então nós temos que ter renovação na Câmara. E a renovação passa por ter partidos lançando não é novas pessoas em idade, novas pessoas como agente político com cargo eletivo. E os municípios têm que ter isso. Para quê? Porque tem que se mudar. Não adianta você ser um parlamentar de emenda de 10 milhões aí para Santa Casa, aí você vai lá e vota uma escala. Nós precisaria de um programa de 1 hora para a gente debater o fim da escala 6x1 no Brasil. Eu tenho uma concepção de formação disso como economista. Não tem uma convicção de formação, fala assim, só o lazer. Lazer é uma das pontas do iceberg e a sociedade moderna hoje exige o fim da escala. Você fala assim, por que exige? Porque quais são os maiores problemas, principalmente pós-pandemia? Doenças mentais, pessoas depressivas. Então, se você reduz a carga de trabalho, a pessoa tem tempo de se recuperar mentalmente. Então, começa por aí o debate. Tem o debate também da questão de que a maioria, né, dos empresários ou dos grupos empresariais tem visão assim, mas nós temos que reduzir o recolhimento do FGTS. Não tem que reduzir. Aí você me fala assim, Aderli, por que não tem que reduzir? Não tem que reduzir pelo seguinte, porque ele vai reduzir o preço do produto? Não vai. Não vai reduzir o preço do produto. E quando você é um agente, um empreendedor, você vai vender um produto no mercado, você faz uma formação de preço dele. A formação de preço dele é que forma, tem que pagar tanto de mão de obra, tem que pagar tanto de impostos, de serviço. Aí se reduz o FGTS, então tem a falsa chega a ser uma falácia, a falsa discussão de que quem paga o imposto é o empresário. Não é o empresário. O empresário recolhe o imposto. Quem paga o imposto é a empresa. E a empresa é constituída de trabalhador. Sim. E o trabalhador é aquela peça que eu falo. Ele é o consumidor final dos produtos. Então quem paga a conta é quem consome. E o imposto está embutido ali.
Então, quando se diz, nós vamos reduzir isso porque aí a empresa não aguenta, eu falo, o consumidor vai ser beneficiado no quê? Vamos ter redução? Então, não existe contrapartida. O que existe são pessoas que representam grupos políticos de oligarquia que não tem, só tem discurso de escravidão. O que é o discurso de escravidão? Olha, eu comecei só a contar da escala 6x1 de formação de preço e de saúde. Estou falando de humano. Quem tem empresário chama capital humano, né? Eu estou falando de humano. Olha a sociedade que nós vemos hoje. Você vê a exigência que existe hoje. Antigamente, nós aqui na nossa cidade, da nossa época aqui, da época do interior, nós tínhamos 7 anos de idade, nós caminhávamos de um bairro e ia para a escola. Perfeitamente. 1,5 km, várias crianças de 6 anos sem acompanhar. Por quê? Porque os pais, as mães estavam no serviço braçal da lavoura, pedreiro, não tinha tempo. E ninguém falava sobre isso. Hoje não, hoje falou, pode uma criança andar na rua sem um adulto. Então, esse adulto precisa ter tempo. E se ele trabalha e ele não tem uma flexibilidade, não existe uma escala flexível. Isso eu estou contextualizando a ideia para a nossa região. Só para complementar um pouco, Derli, eu lembro que com 12 anos, eu e meus irmãos já trabalhávamos. Hoje é impedido, a certeza de 15 anos, não trabalhar. Onde que desgasta também aí a criança e ele aprender a trabalhar com o próprio pai? Aí que tá também. Porque, veja bem, ela fica ociosa. O Estado ou o município teria que dar uma situação para essas crianças não ficar ociosas. E dá essa condição? É o que nós chamamos de políticas públicas. Existe essa política pública hoje para suportar tudo isso? Vou fazer uma contextualização assim. A política pública que exige essa participação, ela exige outros saberes, outros aperfeiçoamentos. Você lembrou bem, eu trabalhava com meu pai, meus irmãos, para aprender um ofício. Naquela época isso era extremamente normal. Mas, de certa forma, nós também fomos sacrificados quanto a oportunidades. Então, hoje, a sociedade tem mais oportunidades para os jovens, só que tem mais riscos. Esses riscos sociais que nós debatemos é uma questão de sustentabilidade da sociedade. E, principalmente, na nossa época, não existia essa conexão. Eu para encontrar o Wilson, tinha ter um final de semana que nós fôssemos juntar um monte de garotos, pessoas e no campinho de terra bater uma bola. Isso mesmo. E daqui 40 minutos, uma hora, já tinha um adulto falando, vai pra casa, tá na hora. O mundo hoje, você não tá no campinho de futebol, você tá na tela de um celular, eles estão tudo conectados. Eu pego hoje crianças de 9 anos, 10 anos, que a gente conhece, de repente eles estão lá nas minhas redes sociais. A minha tem 6 anos, minha neta. A pessoa que ela faz com o celular, você não acredita. Então, é outro mundo. Ela ensina o avô. Verdade. É outro mundo. É outro mundo. E esse mundo mudou muito rápido. Antes, na época dos nossos avós, demorava um processo de 40 anos para amadurecer um desenvolvimento econômico e social. Na época dos nossos pais demorava 30 anos, na nossa época demorou 20, 25 anos, e na época deles agora o desenvolvimento econômico e social, por causa da conexão de mundo global, você pode se falar de 10 anos. Hoje nós estamos aqui realizando essa troca de informações, e eu estou te falando que a gente está se especializando em inteligência artificial. Eu podia fazer isso aqui todinho, criado por inteligência artificial, com as minhas falas e as minhas ideias, sem precisar estar ao vivo participando. Verdade. Então, a dinâmica dessa sociedade é muito. E você vê aí, eu não sei o que aconteceu, Conseguiu aí, Pé? O contato dele, ele não entrou? Eu mandei o link para ele, aí eu mandei o contato para ele. Nem entrou em contato também, que eu tô com o WhatsApp aberto aqui. Então tá bom. Então nós fizemos. Deve ter tido algum problema, né? Deve ter tido algum problema, igual aqui tá. A gente pode fazer depois, eu consigo a gente gravar com ele alguma coisa assim. Isso. Tá bom? Beleza? Interessante. Não, é para dar uma satisfação. Isso. Claro. Eu divulguei, né? Sim. A participação dele e as coisas acontecem. Sim. Como eu, já teve vezes que eu marquei entrevista aqui, não pude vir meia hora antes. Meia hora antes eu não pude vir por coisas pessoais. Isso que acontece, né? Acontece. Então, nós vamos ver, mas nós vamos programar com o Fernando para
fazer uma off pra gente divulgar, Tá bom. então, tá? Ó, Fernando, um abraço, o pessoal tá acompanhando. Beleza. É só pra gente ter a transparência sobre a participação ou não. Depois nós vamos conversar internamente e ver o que houve. Derli, Tá Vamos certo. lá. o senhor acredita que a população está desacreditada na política? E como mudar isso? Por tudo que o senhor tem falado. Como mudar isso? Nós estamos falando agora de tempo, de desenvolvimento, geração, de conexão, o crédito e o descrédito. O problema é que casos igual esse do INSS, ele existe, não é hoje. É de 100 anos atrás. Agora que foi, né? Agora que foi, por quê? Porque tem tecnologia envolvida. Aí todo mundo fala com todo mundo, descontou um negócio meu aqui, diminuiu. É isso. Aí o pessoal já fala, não, vê que é isso. Aí passa por uma. Vou passar para tal pessoa que conhece disso aqui. Pronto. Né? Aí, olha, então hoje não dá para os ratos continuarem fazendo o que eles fazem. Olha, frase mais emblemática numa entrevista política que eu assisti foi do José Sarney, na TV Cultura, em 1990. Nossa. 1990, procura lá, teve uma frase, um dos entrevistadores perguntou para ele sobre a mudança na política, ele estava começando a se afastar da política, e foi se afastando. Ele falou assim, eu não sei se eu duro mais 10 anos. Aí perguntou para ele, mas como? Senhor, que sabedoria. Academia de Letras no Brasil fala que você não. Ele falou, não, a política mudou muito. Ele em 1990 ele falou, mudou muito. Ele falou, não sei o que vai acontecer no Brasil, mas olha a frase que ele usou. E por isso que eu gravei. Ele falou assim, nós não vamos conseguir fazer a política do jeito que nós fazemos atualmente. Aí você tá vendo o que ele fez. Ele falou, eu vou me retirar, porque não tem condição mais de fazer a política que a gente fazia. E a política que eles faziam essas coisas, dinastia, sequências de pessoas indicadas, só pode esse grupo. E aí vem a questão federal, você fala do debate eleitoral, a gente às vezes vai na falácia deles, eles falam assim que tem muito partido, tem que ter cláusula de barreira para os partidos. Sabe por que eles são a favor da cláusula de barreira? Para evitar de personagens igual o Ederli Batista, que vem da base e adquiriu o conhecimento, de ter voz e participação efetiva num pleito. É isso que não é. Quem perde com a redução de números de partido é a sociedade comum. Porque já diz o Aparecido Luiz. Lembro do Aparecido Luiz. Então, eu encontro ele sempre no banco e ele vem, o que você acha? Aí eu falei, primeiro, nós temos que ser bem claros para a sociedade. Nós não escolhemos o nosso presidente. Ele olhou para mim assim, como assim não escolhemos? Eu falei, não escolhemos. Nós escolhemos entre os escolhidos por eles quem nós podemos... Mas é uma realidade, né? É uma realidade, então. Mas por quê? Porque é um filtro. É legal. E aí quando o pessoal começou, é muito partido. Nada, reduz o partido, o fundo partidário continua aumentando, aí o fundo concentra para poucos. Olha só. E eles conseguem fazer com recurso público a campanha deles e eles escolhem, falam, esse aqui é vetado, esse não é, porque você já viu até pessoas que têm patrimônio aí na cidade na eleição passada municipal falar assim, eu fui vetado de ser candidato a vice. Por quê? Por cacique do partido, falou pra mim pessoalmente, não falou pra imprensa. O que acontece isso? É pra você ver que o cacique partidário não é só porque você tem dinheiro, você quebra o caciquismo deles, não. Eles estão com o poder centralizado e quando eles votam coisas muito rápidas, tem temas aí que nós estamos discutindo há muito tempo, não vota nada. Quando eles votam rápido é o interesse deles. E aí já tem o termo, né? Os caras falam que eles põem um jabuti no meio. Pega o relator aí, põe um artigo lá, se você não lê tudo, você vota, assina, falou, você concordou com a mudança. Tá certo. Ederli, obrigado pela participação. Alguma coisa que eu deveria ter perguntado? Temos o Marcelo Pellegrini para daqui a pouquinho no nosso programa. Eu deveria ter perguntado, não perguntei. Alguma coisa que eu e o Wilson deveríamos ter perguntado e não perguntado? Não, que isso aqui, primeiro, independente de quem a gente apoia politicamente. Sim. Que nem eu também eu tô aqui nessa empreitada, não só por mim, por causas. O partido nosso estadual tem a pré-candidata a senadora Marina Silva, que é a referência nossa enquanto partido no estado de São Paulo.
tá bem pontuando nas pesquisas e se eu for aprovado dentro do grupo, tiver espaço para mim, eu vou trabalhar com o meu nome junto ao dela. E se eu não tiver espaço de... São dois candidatos a deputado federal. Aliás, senador. a senador, desculpa. São dois candidatos e são candidaturas majoritárias. Majoritário. É a Marina? Hoje os nomes colocados é Marina Silva, da Rede, Simone Tebet, que Nossa. veio para São Paulo no PSB, e o Márcio França do PSB. Entre os três ficaram dois que serão os representantes do Nomes fortes. do atual governo federal. E o próprio Haddad vai ser, também nós vamos estar Candidato a governador. Hoje está pré-candidato a governador, preparando o cenário. E nós vamos trabalhar, Wilson, Ederli Batista, junto com a Rede Sustentabilidade, vai trabalhar o quê? Para trazer esses agentes políticos nacionais na nossa cidade. Mas não é trazer para visita. É para trazer, como teve na campanha passada, esteve aqui o Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente, esteve aqui... O Bolsonaro também veio, mas veio Márcio na campanha eleitoral para prefeito. Passou por aqui. É essa frase que eu quero dizer, nós queremos a passagem que seja de 40 minutos, 1 hora, e esteja aberta a imprensa, teve um debate. Sim. Na época, em 2022, quando veio o Haddad, veio o França e o Alckmin, eles vieram, foi aberto ao público, eles vieram num dia à noite, eles já estavam em campanha. Nós vamos tentar trabalhar antes da campanha, trazer essas pessoas aí, porque a cidade não adianta passar no gabinete do prefeito e bater foto. Você não vê eles passarem na Santa Casa e conversar com o provedor. Você não vê passar na APAI. Você não vê passar nas entidades nossas, que são históricas. Justamente. Trabalha direto ao atendimento público. Então, a própria reciclagem de lixo, que é lá embaixo na saída indo para Pontal, da Concerta, nós temos que trabalhar essas coisas. E esses agentes, quando passarem aqui, não adianta mandar um livro para eles falando, o projeto da cidade é esse. É sentir a cidade, o pulsar da cidade, o pulsar da região, e ver que tem coisas acontecendo, e nós precisamos muito mais do que só, na época da eleição, não ter os representantes que falam. Às vezes os representantes que nós votamos nem conhecem a nossa região direito. Oderli, eu acho assim que você precisaria, assim, com mais tempo, né, Jota? Porque o Oderli é uma pessoa que a gente tem vários caminhos. Eu tinha muitas perguntas para fazer para o Oderli Batista, mas nosso tempo é escasso, né? Infelizmente, nosso tempo é escasso. Mas eu agradeço demais tudo que a gente nos perguntou, você respondeu aí, tem conhecimento daquilo que fala. Obrigado, Oderli. Obrigado, Wilson. Obrigado, eu. Jota. Eu vou entrar em contato com o Fernando e ver o que aconteceu aqui, mesmo sabendo que estava tendo um problema com a internet aqui. Eu vou fazer a ponte de conexão. Isso, a gente... com ele para você fazer o debate com ele bom. As pautas que nós tínhamos escolhido. Beleza. Vamos a um breve intervalo, voltamos já.